Muita gente deve estar pensando agora, pô, como é que vai ser esse 23, criando sonhos, criando ideias, e talvez na sua lista esteja sair do Brasil. Se você está pensando nisso, eu só quero te falar de 3 jeitos diferentes, 3 conceitos diferentes de como você pode conseguir um visto para sair do Brasil, que são mais fáceis do que a maior parte das pessoas imagina. Muita gente tem concepções erradas sobre o que você precisa fazer para sair do Brasil, dificuldades e tudo mais, e cara, não é assim. Claro, isso não significa que sair do Brasil é o mais completo passeio, você consegue fazer isso de graça ou fácil e tudo mais. É só que muitas pessoas imaginam que você precisa de passaporte, ou de cidadania no país, ou de um emprego lá, tudo certinho, assinado e tudo mais, no país que você quer, e não é muito bem com isso. Caso você esteja caindo de paraquedas aqui no canal, o Ideias Radicais é um canal sobre libertarianismo, mas eu também tenho uma empresa chamada SETI que ajuda pessoas a sair do Brasil, para ir para países onde você pode viver mais livremente e pagar menos impostos legalmente, ok? E a gente atende muita gente que não sabe exatamente como são essas formas. É incrível o quanto ainda tem de informação errada nesses espaços, e a gente já mandou bastante gente pra fora. Então, isso aqui são casos que a gente já mandou gente, casos que a gente já atendeu, que a gente tem experiência e parcerias nisso. Então, primeiro, e o que me motivou a fazer esse vídeo, saiu uns dados recentemente sobre o aumento de uso de visto EB1 e EB2 nos Estados Unidos, e foi uma disparada assim... tipo, alguma coisa ao redor de 10 vezes. O gráfico tá aqui na tela para você ver ao longo dos anos, e 2022 tem um disparo disso. E claro, o visto EB2 ainda foi tipo um pouquinho menos que 1.500 pessoas, sim, mas é um aumento muito grande, principalmente porque empresas começaram a perceber que dá para vender esse visto, dá para vender... você ajudar uma pessoa a passar neste visto. Mais empresas brasileiras entraram nisso, e isso se reflete nesses números aqui. Vale lembrar, a contagem termina no fim do ano fiscal americano, que, se eu não me engano, é outubro. Então isso não inclui os números pós-eleição do Lula. Isso aqui em 2023 vai estar maravilhoso. Vai estar outro spike completamente fora da realidade. O que são esses dois vistos? O EB1 e o EB2... são o mesmo conceito em níveis de dificuldade diferentes. Eles são o visto de... tu é foda. Você é uma pessoa muito boa na sua área, e nós, Estados Unidos, entendemos que se você vier pra cá, mesmo desempregado, mesmo sem a menor vaga ideia de como você trabalharia, rapidamente você vai ser contratado ou fazer alguma coisa, abrir uma empresa e tudo mais, que vai ser muito produtiva para esse país, e vai valer a pena a gente trazer você para cá. Por quê? Porque tu é bom. Simplesmente. Seja bem-vindo. Largamente falando, isso é definido como 5% e os 15% melhores de alguma área qualquer. Então o visto EB1 é para os 5% melhores e o EB2 para os 15% melhores. Mas como é que eles calculam esse número exatamente? É uma estimativa geral, ok? Não é um cálculo exato, eles não têm tipo um ranking ou alguma coisa assim. Mas a ideia geral é ter critérios que permitem que você prove que você é uma pessoa de destaque na sua área. Então deixa eu só ler para você... critérios do visto EB1. Evidência de você ser membro numa associação do seu campo que exige outstanding achievement, então realizações completamente fora do normal só para você participar e ser um membro disso. Então, alguma organização que você tem que ser cara muito foda para participar. Se você está no Brasil, ok, você apresentar que você participa disso no Brasil, ou uma organização internacional, isso, eles já olham e falam, ok, o cara é bom. Material publicado sobre você em publicações da sua profissão. Evidências de que você foi chamado para julgar o trabalho de outros, seja individualmente ou no painel. Evidência desse trabalho original seu, científico, acadêmico, artístico, atlético ou business related, então no mundo de negócios, e contribuições de grande significância para o seu campo de trabalho. Evidência de autoria de artigos acadêmicos ou publicações em jornais da sua profissão ou mídias grandes. Evidência de que seu trabalho foi exposto em exibições artísticas.
Então, basicamente, cara, tu tem destaque na sua profissão. Então, se você consegue provar esse tipo de coisa, você pode classificar pro EB1. O EB2 é até mais fácil. O EB2 é basicamente assim, não que seja só isso, mas uma regra assim, tu é mestre ou doutor em um campo relevante, tu é médico competente, né? Não os pé maluco lá e tudo mais, mas tu é um médico bom. Basicamente esses são os critérios, ok? Licença, você tem uma licença, uma autorização para praticar a sua profissão no seu país. Isso mostra que você tem você tem essa habilidade claramente. O seu histórico acadêmico, então diplomas, certificados, etc. Cartas dos seus empregadores prévios mostrando no mínimo 10 anos de experiência full-time na sua ocupação. Evidência de que você tem um salário ou remuneração pelos seus serviços que demonstra habilidade excepcional. Então, em média as pessoas no meu país ganham tanto e eu tô ganhando pra caramba muito mais do que elas. Já é evidência. Não que isso tudo aqui seja uma coisa só e pá, acabou. Mas isso aqui constrói um corpo de evidências que eles podem olhar e falar: mano, o cara é bom. Seja bem-vindo. O que você vai fazer? Que não interessa. E a gente tem um parceiro na SET que, se você tem mais de 5 anos de experiência na sua área e você é formado, eles vão fazer uma avaliação do teu currículo gratuita pra te dizer, olha, a gente acha que dá ou a gente acha que não dá. Então, se você tá interessado, se você olhou isso aqui tudo e falou, acho que vamos tentar fazer uma conversa aqui, manda um e-mail pra gente, o link vai estar aqui, o contato da gente vai estar aqui na descrição do vídeo. Assim, não que eu acho que os Estados Unidos é um país perfeito, eu acho que tem estados que estão muito bons, eu acho que tem estados que, meu Deus do céu, fuja, tipo Illinois, não que... Você não vai achar, uma pessoa produtiva dessa não vai achar um emprego em Illinois porque isso virou uma maluquice lá, mas... Enfim, não que eu acho que esse vai ser o país perfeito no futuro, agora se você quer sair, ok, é uma alternativa. E especialmente se você tá na área de saúde, você pode falar, mas tem essas coisas de revalida, de tudo mais. A gente também tem parceiros na SET que fazem essa revalidação de diplomas para países CUNA, né, Canadá, United States, New Zealand, Australia, que eles chamam CUNA, e Europa. Então, se você quer trabalhar nesses lugares e tem diploma de saúde, a gente tem parceiros que ajudam na revalidação disso. Não é complicado, claro, não é instantâneo nem passeio, vai ter um esforcinho, ok? Talvez tenha algumas coisas que você precisa fazer, mas dá pra fazer? Dá. É realista? É. Você não vai ficar dirigindo Uber por 6.000 anos até ser autorizado para praticar medicina no país, tá? A segunda coisa, e isso também é outro cliente que a gente teve recentemente, é vistos de empreendedor na Europa. Vários países na Europa têm um visto de residência temporário para quem tem uma empresa e vai se contratar para trabalhar. E isso é importante de notar porque muita gente pensa assim, não, eu tenho que ter passaporte para ir, eu tenho que ter um emprego. Não. Países que têm noção das coisas ou que têm uma noção de que eles precisam atrair pessoas... países com populações que estão envelhecendo, países, especialmente os pequenos países com línguas não tão comuns, tipo República Tcheca, Estônia, Portugal. Esses países reconhecem que eles precisam de gente, que eles não podem ficar com uma atitude de eu sou a única coisa e melhor coisa do mundo, e se você quer me merecer, você vai ter que trabalhar. Eles entendem que, tipo, cara, não, você vai vir aqui ficar pendurado no meu sistema de segurança social e recebendo o equivalente do Bolsa Família e enchendo o saco? Não. Você consegue provar que você tem dinheiro suficiente para abrir uma empresa aqui e tudo mais? Sim. Seja bem-vindo. Isso é o visto de residência temporária. E visto de residência temporária assusta muita gente, eu acho, porque temporário parece uma palavra meio frágil, eu suponho. Porque passaporte, para você perder um passaporte de um país, você tem que fazer muita coisa. Você tem que entrar pra história em termos de fazer coisa errada. Um visto de residência permanente parece mais seguro o nome, né? Permanente. Né? Que é geralmente, eu tenho um imóvel ou alguma coisa assim, então eu tenho o direito de morar lá indefinidamente. Mas um visto de residência temporário, ele é, você pode morar aqui enquanto certas condições são cumpridas. Um visto de trabalho é um visto de residência temporário. Você pode morar aqui enquanto você tem esse trabalho aqui e tudo mais. E se você não tiver, você pode solicitar um outro visto, ficar aqui, ver o que você pode fazer e tudo mais, mas existe uma condição. Um visto de estudo é um visto de residência temporário. E tem vários países onde, se você abrir uma empresa e aportar uma certa quantidade nela, colocar ela no caixa, mostrar que, tá depositado, tá aqui o meu extrato bancário, isso prova que eu posso me contratar
para os aspectos dessa empresa aqui, eu posso posso trabalhar nisso aqui e extrair uma renda, isso aqui prova que eu consigo me sustentar no seu país por 6 meses, 12 meses, o valor vai variar de país para país. O país fala, tá bom, seja bem-vindo. A gente tava tendo um caso de uma família que era isso, né? Várias pessoas queriam ir e falou, pera. Você trabalha no quê? Ah, nisso. Tá, então vocês iam trabalhar lá de qualquer forma? Sim. E vocês provavelmente iam abrir uma empresa para atender pessoas fazendo isso? Sim. Vocês têm essa reserva pra fazer isso? Sim. Acabou. Acabou a conversa. Abram, cada um de vocês, né, do grupo da família, abre uma empresa lá, bota a grana lá, se contrata, vai, pega o visto familiar, porque tem esposa, marido, filho, tal, isso vai dentro do visto, vocês vão. Enfim, agora é uma questão de escolher o país. Então, você gosta de surfar? Não gosta de surfar? Gosta de neve? Não gosta de neve? Gosta de vinho? Não gosta de vinho? Esse aqui já tem filhos, ele quer um lugar que vai criar os filhos que as escolas vão receber melhor. O outro ali não tem filhos, não tá se preocupando tanto com isso. Tá bom, isso vai mudar as escolhas de países. Agora tem vários países na Europa que permitem esse tipo de entrada e é relativamente simples. Claro, a gente tá falando de valores aqui um pouco mais sérios, sabe? Isso aqui vai começar ao redor de 8 mil euros pra cima. Você não vai conseguir entrar com, 5 mil reais. Agora, assim, também se você não tem essa grana, você já não ia conseguir se sustentar no país de qualquer forma. Não ia acontecer, sabe? Essa história e é muito maluco gente que faz isso, não tenho nada, eu vou comprar uma passagem pra Portugal no cheque especial, tacar lá e descer em Portugal e calotear aqui, porque como eu não tô mais no Brasil, dane-se, os caras não tem mais nem como me cobrar, e eu vou entrar com 100 euros na carteira e vou fazer minha vida. Não funciona. Você vai precisar de uma reserva para conseguir estar no país, sim. Então, via de regra, as reservas que você vai precisar colocar nessa empresa são mais ou menos o que você precisaria para estar lá por uns 6 meses de qualquer forma. Que é valor de um carro zero, basicamente. Largamente falando. Mais ou menos 20 mil reais para qualquer lado. Mas só para você ter uma noção. E a última coisa é Mercosul. Especialmente Uruguai. Por você ser brasileiro, você pode solicitar o seu visto de residência permanente no Uruguai, pelo exclusivo mérito de ser brasileiro. Eu sempre conto a história do Ronaldinho Gaúcho para as pessoas lembrarem disso, ok? Lembra daquela história do Ronaldinho Gaúcho ter sido preso entrando no Paraguai com um passaporte falsificado? Ele nem precisava do passaporte, Mercosul, ele podia ter entrado com o RG, ele foi preso de graça por nada numa maluquice. Enfim, histórias engraçadas acho que fossem mais fáceis da gente lembrar esses casos. Você pode entrar em países do Mercosul só com o seu RG, claro, isso seria o visto de turista, mas você também pode solicitar residência permanente neles por ser brasileiro. Claro, a maior parte dos países não é atrativa, não sei por que você ia enjabrar na sua cabeça de querer ser um residente permanente na Argentina. Eu acho que isso já seria a causa para tratamento psiquiátrico, possivelmente. A não ser que você ganha em dólar muito bem e você não tem problemas de estar fazendo câmbio maluco, com taxas de câmbio malucas e tudo mais. Porque também quando você tem um país que tá tão ferrado como eles estão, tudo é barato pra caramba. Então, agora assim, levar a família pra montar uma vida e tudo mais, não, eu não consigo muito imaginar esse caso. Não. Agora, Uruguai. Uruguai tem um presidente centro-direita, que é o Lacalle Pou, e o Lacalle, ele inclusive teve uma posição em relação à Argentina que eu tô supondo que ele vai ter em relação ao Brasil. Quando a Argentina elegeu o Fernandes e resolveu ir completamente pinóia das ideias, o Lacalle Pou viu isso como uma oportunidade. Ele falou, parou. Isso significa que vai ter muitos argentinos bem de vida, mais produtivos, mais inovadores, mais ricos, que vão ser caçados e taxados por essa nova presidência maluca, e eles falam espanhol e eles já estão aqui pertinho e tudo mais, e eles talvez queiram um novo país. Vamos tentar facilitar para trazer esses caras para cá? E eles tomaram essas medidas e eles de fato conseguiram roubar vários argentinos da Argentina, criando medidas para trazer essas pessoas de facilitação de vistos, de facilitação de patrimônio, tributário, etc. Então, eu acho razoável supor que agora, com Lula entrando, eles vão ter alguma ideia assim em relação ao Brasil. Tanto que o Uruguai tem os seus horários esgotados para a solicitação de residência permanente de brasileiros pelas próximas semanas, no mínimo, que eu saiba. Eles atolaram de trabalho logo depois da eleição.
O que mostra que agora as pessoas estão descobrindo que o Uruguai existe como uma coisa. Você consegue várias isenções tributárias lá por causa do sistema tributário deles, ele é muito diferente do brasileiro. O sistema brasileiro tributa qualquer coisa sua no mundo só por você ser brasileiro. Se você está residente fiscal aqui, é diferente dos Estados Unidos que tributa você mesmo você não sendo mais residente fiscal de lá. É um negócio diferente. Agora, se você está no Brasil aqui e sua empresa em outro lugar tem lucro, você paga no Brasil se trouxer pra cá. No Uruguai, não. No Uruguai, eles têm um sistema de tributação territorial, então tudo que tem a ver com o Uruguai paga, tudo que não tem a ver não paga. É um pouco mais complicado que isso, mas esse vídeo não é sobre isso tanto, mas você consegue várias coisas. E eles têm zonas de livre comércio lá que você consegue quase zerar a sua tributação efetiva, se não chegar, em alguns casos... É um pouco mais complicado, esse vídeo não é sobre isso, mas... Enfim, você consegue fazer várias reduções lá. E puramente por ser brasileiro, você pode fazer a sua solicitação, conseguir o visto de residência permanente e acabou. Precisa falar espanhol? Fora de Montevidéu, vai precisar falar um espanholzinho ali. Mas também você consegue se virar num portunhol ali, e eu imagino que ao longo dos próximos anos vai se criar uma comunidade de brasileiros no Uruguai, sim. Assim como existe hoje uma comunidade dos brasiguaios, né, de brasileiros no Paraguai, tem cidades que basicamente viraram brasileiras. Eu tô supondo que isso vai acontecer no Uruguai justamente porque é um país muito mais seguro, direitos de armas melhores, tributário melhor, uma política mais estável, mesmo a esquerda de lá não é maluca como a esquerda do resto da América Latina. O Uruguai é meio que um oásis político de sanidade nesse sentido, em que até porque assim, se for falar, mas teve o Mujica lá, o Mujica não acabou com todas essas coisas de tributário que eu falei antes. Ele não fez um grande dano de esquerda lá, e a esquerda deles lá é bem mais calminha, bem mais com capacidade de entender coisas complexas como matemática básica ou planilhas de Excel. Então, né, não à toa o Uruguai está se destacando nisso. Então, é uma opção. É a melhor opção do mundo? Não. Agora, tá fácil para todos nós. Claro, Montevidéu é um pouco mais caro em termos de custo de vida, e a gente não recomenda tanto assim se você curte aquela vida super cosmopolitana, uau, talvez não seja exatamente. Agora sim, é uma alternativa simples e fácil que tá na mesa, com uma redução tributária muito legal. E se você curte interior, também tem várias cidades de interior que são bem bonitas. Mas enfim, isso são só 3 possibilidades. Se quiser uma quarta, Geórgia. Geórgia tem um visto de turismo de 1 ano. Você pode entrar na Geórgia, Geórgia é o país, não o estado, Geórgia dos Estados Unidos. O país ali do lado do Azerbaijão, Armênia, etc. Você pode entrar lá e falar... Eu vou ficar aqui por 1 ano. Claro, agora custos subiram bastante porque vários russos usaram esse direito quando o Putin declarou mobilização lá. Por exemplo, eu sou muito fã daquela banda Chokran, os caras foram tudo pra Geórgia. Eles eram uma banda russa, foram tudo pra Geórgia. Então lá encareceu porque muita gente simplesmente fugiu por causa do alistamento. Mas isso um dia vai passar. Só pra você saber, essa possibilidade existe. Então, e existem essas outras coisas assim um pouco mais exóticas no mundo. Mas essas 3 são coisas que eu considero assim muito mais fáceis do que um passaporte. E que a galera tá dormindo em cima disso. Eu vi essa do visto EB1 e EB2 e falei, o pessoal tá começando a acordar, isso aqui tá interessante. Então vai dar uma olhada nisso. E eu suponho que ao longo dos próximos anos o Brasil vai ter um problema com fuga de cérebros, porque esses jeitos estão se popularizando, esses vistos estão se popularizando, e o Brasil vai tomar uma fuga de cérebros, cara. Por esse vídeo é isso. O link da SET vai estar aqui na descrição se você quiser conversar com a gente. Se você quiser ver o nosso site, tem artigos de graça lá, tem centenas de artigos de graça, tem os nossos e-books também, e tem várias coisas lá que você pode ver. Tem os nossos podcasts, material de graça que a gente está vendo sobre esses tipos de visto. Inclusive tem um podcast só sobre esses vistos, EB1 e EB2, eu vou colocar aqui depois, é só clicar, eu não sei se é aqui ou aqui, mas enfim. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.